Amados, boa noite. Eu tinha gravado a nossa live de hoje e aí eu fui dar umas respostas. Vocês não acreditam, eu apaguei. Então agora eu vou gravar de novo porque vai ficar no YouTube. Nós estamos seguindo lição bonitinha. Olha que coisa, eu não sei que botão que eu apertei que eu estava respondendo. E aí apagou. Aí eu não sei. Vamos lá. Então, nós estamos aqui, gratidão a Deus, pelos nossos. Agora é o segundo encontro da noite, e no texto Sempre Juntos a Jesus, no texto da Maria Rodrigues, psicografia do Divaldo. Então, nós estamos no livro Quando Voltar à Primavera, e nós estamos na lição número 4. E hoje foi um domingo muito lindo, porque a Maria Inês fez uma preleção muito bonita do Caminho, Verdade e Vida, da lição 69. Muito bom, esclarecedor e que a gente precisa aproveitar. Então agora eu vou regravar o que apagou, não sei porque apagou. Então, o texto da Amélia, Aflitos e Consolados, nós vamos achar em dois locais lindos, não? Em Mateus, no capítulo 5, e os itens 4, etc. Em Lucas, no 6, capítulo 20, etc. Então, mas eu quero novamente dizer que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe todas as pessoas que te cercam, o seu trabalho e muita paz. Então, vamos para o nosso texto da Amélia Rodrigues. Bem, e esse texto está também, Bem-aventurados aflitos, no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com muito amor, vamos passar tudo isso daqui. É uma prosa, a Amélia conta aqui a vida de Matias Ben Mordecai, que era um indivíduo, entendeu? Um indivíduo que era bem de finanças e tudo, e aí, por não sei porquê, perdeu tudo, né? E ela vai discorrer de uma forma linda, harmônica, e nós vamos fazendo algumas colocações. Vamos lá. Matias Ben Mordecai, que era da tribo de Judá, resmungava padecimentos mal contidos. A face crestada carregava as marcas ineludíveis da miséria moral, decorrência inevitável daquela outra miséria, a econômica. Então, quando, lógico, nós temos uma miséria econômica, falta dinheiro, dívidas, automaticamente vem a derrocada moral. Ninguém acredita na pessoa, tudo isso, não? E a Amélia continua. Vira-se o nosso Matias atirado ao desespero, qual frágil pluma açoitada pelo vendaval. Nenhum amparo, nenhuma possibilidade de paz. O abismo da ruína era o labirinto em que ele rolava, como vítima de muitos que se tornaram algozes, vítimas de si mesmo, que se convertera em piedoso assassino. Bom, porque na vida, a nossa vida é feita de escolhas. Muitas vezes fazemos uma escolha equivocada e vai dar o errado, entende? Então, o nosso Matias estava nessa condição.
vira-se atirado ao desespero, qual frágil pluma açoitada pelo vendaval. Nenhum amparo, nenhuma possibilidade de paz. Claro, quem tem problemas financeiros, quem tem problemas morais, não tem paz, não tem paz. E nós precisamos sempre da paz que a gente pede, a paz de Jesus para conosco, não é? Então, o abismo da ruína era o labirinto em que rolava, como vítima de muitos que lhe tornaram algozes. Então, ele vivia num conflito absoluto, triste, sem dinheiro, sem nada, não? Lutara por sucumbir. No entanto, morto pela falta de júbilos, a vida negava-se a abandonar-lhe. Então, o catre orgânico, desgastado, vencido, vegetando naquele lugar sujo, entre os milhares de vagabundos imundos a ralé. Então, eu fico pensando, não? Que dificuldade uma criatura que dorme numa cama limpa, numa cama saudável, um conforto, e aí cai nessa condição. É muito triste, não? E às vezes eu fico pensando naqueles drogados de São Paulo que tem um local só para eles, entendeu? É uma tristeza sem fim, não? Esperando só a morte chegar, tá? Então, ele ruminava evocações. Ele pensava, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha tudo, não? Aquela tarde, porém, Amélia Linda, né, auspiciosa, fizera o diferente. O ar levemente perfumado estava com ternura, paz e poesia. O sol lá longe dourava o Monte Hermon e algumas rosas de Sharon Passou 2 minutos. espocavam o vermelho nos fundos das grotas entre as pedras escuras, donde se esgueiravam velhas árvores desgastadas e acolhedoras. O ambiente era lindo, flores por todos os lados, velhas árvores acolhedoras, e ele passava por ali. E ele parecia, diante de todas as suas dificuldades, ignorar a melodia do ar. Ele não saberia, naquela confusão mental, distinguir o canto do pássaro, o vento trazendo aquele aroma gostoso. Ele não conseguia, entende? Porque a tristeza dele era muito grande e não conseguia relacionar aí. Então, ele estava com o peito inchado pela emotividade, pelas tristezas. E, de repente, ele se viu chorando, chorando, chorando. Muito bem. E aí, as mãos tremiam, geladas, e o seu corpo fraco, fraco também tremia. Mas ele ergueu a cabeça a fim de quebrar a magia do instante, e você não sabe. Ele cravou os olhos e ele viu Jesus. Viu Jesus, aquela figura linda, aquela figura diáfana, aquela figura luminosa, aquele estava
tão próximo dele, mas ele sentia que estava até longe, porque era um esplendor aquilo. Aí ele desejou gritar de felicidade, mas gritar, olha o Rabi, olha, mas uma angústia, aquela tristeza, não conseguiu fazê-lo. Aí ele buscou naquele instante, mesmo diante, reflexionar. Aí ele começou a lembrar-se do seu passado, dos dias felizes em Acre, no que ele herdou, na família enriquecida pelos bens aquinhoados, a bajulação de todos, porque ele era rico, entende? E então, passado um tempo, veio à sua mente também as surpresas, as intrigas, as dificuldades, tudo que ele perdeu, mas perdeu por colocações, negócios mal feitos, e tinha contra ele o Sinédrio. O Sinédrio, vocês sabem, ele tinha o templo ligado aos romanos por uma grande passagem. Então, o que o romano decidia, o Sinédrio decidia. Tanto é que houve a crucificação de Jesus por Anás e Caifás. E o Sinédrio não gostava dele. O Sinédrio também foi inventando alguma coisa que ele devia para a justiça da Torá e foi cobrando, e foi cobrando, e foi cobrando. Quer dizer, ele ficou arrasado com tudo. E ele foi lembrando. Os amigos e os parentes cerraram-lhe as portas. E isso é interessante até no dia de hoje. Quando as criaturas são bem abastadas, quando elas têm um poder de alguma coisa, quando elas gozam da amizade de todos, são convidados para as festas, para os eventos, mas se perderem tudo, ficarem na miséria, são esquecidos. Isso é uma grande realidade hoje também. Então, olha, amigos e parentes cerraram-lhe as portas. E também, entrando nos processos políticos, perdeu tudo. A esposa, coitada, de vergonha e dor, sucumbira à morte. De tristeza, vergonha, amargura, não? E os filhos, crescidos, maravilhosos, adivinha? Abandonaram o pai. Foram viver a sua vida. E o que ocorre hoje também? Quando os velhos, os pais, já não têm aquela energia, já não têm aquela liderança, os filhos vão achando, uns com Alzheimer, outros nos finalmente da matéria física, colocam em asilos, casas de repouso. Não pode. Nós temos que deixar nossos velhos ficarem no seu canto até os finalmente. E isso é caridade também. Então, o que restou para o Mateus? A dor, a ofensa, o descrédito,
a mágoa, a aflição. Deve ser horrível. E tudo foi de repente. Então ele entendia que os poderosos desfrutavam os prazeres que ele também provara, que bebia da taça, se embriagara do sucesso, mas agora ele sorvia o ácido e o fel da crua aflição, pior de tudo. Ele não estava acostumado com o desconforto. E aí, ele, um dia, reuniu-se com vários indivíduos pobres, vitimados, ralé densa, revoltados. Muito bem. Ele viera àquela região porque amava o campo, a terra virgem, o grão promissor, a seara refeita. Ele amava aquele local. Então, por quê? Nós também devemos fazer o mesmo. Por quê? Porque quando estivermos preocupadíssimos, é bom procurar uma relva, um canto bucólico, ouvir os pássaros, sentir o cheiro da grama. Oi, Sônia, linda. Sabe, Sônia, eu fui responder, apertei um botão e, adivinha, apagou tudo. Aí eu estou gravando de novo. Linda, boa noite. Então, veja só. Aí, ele estava nesse local feliz da vida. Feliz, começou a ficar melhorado. Em todo aquele período, ele não encontrava, nunca encontrou uma palavra de consolo, uma réstia de compaixão. Não, só sofreu depois que ficou pobre, misério total, não? Então, ele se juntou a várias pessoas que estavam com lepra, desgraça, imundos. Então, aflitos, padecentes da lepra, olha só, da lepra econômica, social e moral. Gente, lepra econômica existe. É quando nós temos os benefícios todos, temos o ganha-pão, temos a aposentadoria, temos o dinheiro para sobreviver. De repente, por colocações erradas que fazemos, perdemos tudo. Isso é a lepra econômica. A lepra social. Você, amigo de todo mundo, vendo todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando você perde tudo financeiramente, todos se afastam de você. Essa é a lepra social. E a lepra moral? Essa é terrível. Nós sabemos a nossa caminhada, mas a lepra moral é quando nos dedicamos totalmente à materialidade. Veja bem, a materialidade. É beber demais, é droga, é lances horríveis, abandona a família. São esses lances. Então, você está vendo que a Amélia coloca não só a lepra física, a lepra econômica, a social e a moral. Então, arrasando todas as ilusões que nós temos. E ele estava, o nosso Mateus, cansado de viver. Não queria mais. Estou cheio, mas ainda bem que ele não partiu para o suicídio. E ele, então, seguiu aquele grupo, subiu o monte
impulsionado por uma ansiedade. Sabe quando você quer encontrar alguém que está esperando, não? E ele foi empurrando por um, por outro, porque estava aflito, doente, criança, velho, leproso, tudo, tudo, tudo. E com a mente perturbada, ele foi meio isolado, selar os lábios desde os dias, tremendo, temendo, odiando os seres iguais, todos os homens, e sofria as aflições disso. Meu Deus, que aflição, que sufoco. Mas aquele homem sofrido, que é o Mateus, ele encontrou Jesus. Quando ele viu Jesus, ele ficou fascinado. Por quê? Que homem lindo, que olhar encantador, que luminosidade. Hein? E também que magnetismo que ele passava. E aí ele está contando que em Jesus havia uma inconfundível grandeza. E a sua voz era como um canto sonoro. Eu fico imaginando, quando a Amélia fala isso, que criatura, o Espírito puro, designado por Deus para cuidar da terra antes da formação do planeta. E aí o trabalho continua. Há 2000 e poucos anos ele viu que a comunidade não estava bem. Aí ele vem e passa tudo o que ele passou. Mas ele passou a boa nova, o Evangelho. Passa o tempo. Nada ainda está bom. E ele vem auxiliar Kardec como o espírito de verdade e faz a codificação. E o que é o espiritismo? O espiritismo é o cristianismo redivivo. É. Então, aí ele ouve a voz de Jesus que fala. Não, mas ele refletiu antes uma coisa. Mas por que eu não conheci esse homem quando eu era rico? Eu ia amá-lo, eu ia levá-lo para minha casa, eu ia fazer tudo por ele. Então, foi conhecê-lo na dor. E isso ocorre conosco, gente. Nós somos convidados insistentemente para segui-lo. Mas o que acontece conosco? Não vamos. Só vamos na hora da aflição, na hora da perda de um ente querido, na hora de uma dor atroz, onde sabemos que uma doença é grave. Por que fazemos isso? Lembremos de Mateus e façamos ao contrário. Vamos buscar agora, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa moralidade bonita. Então, aí é a hora. Ele reclamou. Nós, da nossa família espiritual, não estamos reclamando nada, porque está lindo. Então, ele diz, por que não o conhecerá antes, nos meus dias venturosos? Eu tê-lo-ia amado demais. E aí, ele aguçou os seus ouvidos e escutou. Olha só. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Essa fala
tem mais de 2000 anos. E no Evangelho está no capítulo 5º e tem 13 páginas sobre bem-aventurado os aflitos. Vamos ao Evangelho. Na sexta-feira, nós já passamos esse capítulo. E agora nós estamos no Cristo Consolador. No sexto, é o Espiritismo, tá? Então, quando ele ouviu Jesus dizer isso, olha a força da palavra. Ele olhou para Jesus e parecia que os olhos de Jesus eram 2 sóis penetrando nele e incendiou seu coração. Ele mudou, gente. Ele mudou. Então vamos ver. Tudo em volta desapareceu numa visão de luz, de beleza, de aspirações que renovavam. E Matias ben Mordecai se resolveu avançar, crescer, qual se fora um dardo disparado na direção do infinito. Maravilha! Também nós, quando ouvimos uma fala fortalecedora, maravilhosa, nós temos esse up, essa energia que nos impulsiona para frente. Não ficamos parados, resolvemos, nós nos envolvemos com essa energia fortalecedora do Mestre, dos benfeitores espirituais. E o Matias, o que ele fez? Agora vou para frente. Vou esquecer que eu não tenho dinheiro, vou esquecer tudo. Vou para frente, vou para frente. Vou para frente. Vou crescer. E aí, quando chegou a noite estrelada e o silêncio se abateu sobre tudo, ele deu-se conta. Ele não era mais o aflito. Ele era consolado. E ele decidiu seguir Jesus. Infinitamente, a sua vida mudou completamente. Aqui não fala se ele ficou rico, mas ele ficou em paz, feliz com ele mesmo, porque estava seguindo o Mestre, seguindo essa bênção, entende? Então, e nós? Sempre quando eu falo uma página, eu penso em nós. Nós não podemos mais titubear. O chamamento é claro, vinde a mim, porque ele é o caminho, a verdade, a vida, o sal da terra, ele é o pão da vida, ele é a videira. Mas nós não podemos esperar para ir ter com ele. Nós temos que hoje, agora, já. E eu tenho para vocês que já estiveram antes comigo, uma página do Emmanuel. Eu não posso deixar de falar com vocês isso. Aqui, logo no prefácio desse livro aqui, olha, o prefácio desse livro chama Jesus e Nós, Bezerra de Menezes. Então, no comecinho está assim, o Bezerra que fala: quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado, que é o Espiritismo, assinamos o propósito de servir
com abnegação até o fim. Lindo, né? E aí ele tem uma página linda que nós vamos transcrever agora, falar agora. Paz no coração. Nós entendemos bem a quarta lição da história Aflitos e Consolados, porque está no Evangelho, no Novo Testamento, em todo lugar, entendeu? Por quê? Nas nossas aflições, vamos nos conectar com Jesus. Acabou. Vamos ver lá. Paz no coração. O Bezerra que fala, quando o Evangelho é muito discutido, a sua vivência faz-se tarde demais. Claro, você fica discutindo, não vai ajudar o pobre, não atende ninguém, não ajuda ninguém. Você fica só polemizando das coisas. Não pode. Agora, hoje, é o momento exato de nossa rendição. É o momento exato para sempre, gente, que nós vamos segui-lo. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina da verdade, do Espiritismo, já nos mostrou há mais de um século. Porque o Espiritismo tem mais de 160 anos. Jesus espera-nos paciente, misericordiamente. Olha que lindo. A humanidade, nossa família, por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento e não depois. Ainda, eu me lembro que no começo da outra live eu disse o seguinte: vocês viram que nas Olimpíadas, meu Deus, fizeram um quadro, fizeram uma apresentação lá na França, o berço de Kardec. Não sabem nada. Uma retratação da Santa Ceia, mas com tudo gente feia. Então, onde está Jesus? Isso não agradou ninguém. Mas tudo bem. Sempre nós temos que entender a cada um segundo suas obras. Muitas vezes estão na infância espiritual. E aceitar as pessoas como elas são. Nós temos só que observar e orar por eles. Só, mais nada. Vamos em frente. Jesus espera-nos paciente e misericordiamente. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia em favor da iluminação terrestre, em assumindo compromisso conosco nesse trabalho de luta e transformação, de modo a prestar-lhe o conteúdo vibratório. Nós temos que vibrar. Quando oramos pela humanidade, pelo nosso lar, pelos doentes, vibrar. Aqui eu peço, Deus, Jesus de amor, isto, não? E o Bezerra recomenda. Então, Bezerra diz, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance. Se a sua for a dádiva do tamanho de um grão de mostarda, com certeza, o deserto dos corações humanos irão ficar felizes. Não deixemos de perseverar nos objetivos elevados. Vamos trabalhar na Casa da Sopa, no Educandário, em algum outro lugar. Vamos fazer isso. A família abençoada. Aí
Diz assim o Bezerra: o fruto que não se apresenta hoje surgirá no futuro, no momento oportuno, para uma ceifa de luz. Desta forma, ele fala conosco: alegrai-vos mesmo dentro dos limites e possibilidades de evolução. Quer dizer, fica contente com o que você é, com o que você faz. Você tem um caminho, é esse. O Senhor está conosco e marcha à frente. Que coisa mais linda que é essa? Não. Jesus conosco, não? E aí ele despede assim: carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. E na última fala ele diz: é um convite, mas também é imperativo. Ide, pois, vivei Jesus, divulgando-o pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Que lindo. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, um médico, um mestre, um modelo, o guia da humanidade. Benfeitores espirituais amados, sempre, sempre, obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela família, pelo trabalho, por todos que nos cercam. Mas nesse instante, Jesus, de amor, com muito amor nós pedimos, abençoai a todos que estiveram conosco quando fizemos a outra live, e agora conosco também a Sônia. Que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Luz para todos os lares, e que possamos agora refletir, pensar, pedir, agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Que assim seja. Amados, 1000 perdões, que eu apertei errado uma tecla. Eu vou agradecer a todos. E fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite e uma semana de paz. Meu carinho, meu beijo. Fiquem com Deus. Porque eu te amo.